Oi, gente, e aí? Já pararam para pensar sobre a eficácia do método de estudo? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre mapas mentais, mas antes disso, então falarmos como você faz suas anotações de aula. Mas, afinal, para você ter um bom mapa mental, você também precisa ter boas anotações de aula. E como fazer essas boas anotações de aula? Primeiramente, vale ressaltar que quando você anota alguma coisa à mão, é muito mais fácil da sua cabeça gravar o que você está escrevendo. Tendo isso em vista, as suas anotações são o ponto de partida para os seus mapas mentais e te ajudam muito na hora de você estudar, fazendo lembrar as coisas. Tá bom, eu já entendi isso, mas e os quesitos para que você tenha uma boa anotação de aula? Tá, primeiro você tem que ter uma organização clara para que você entenda o que você escreveu. Outro ponto muito importante é que as anotações elas variam muito de pessoa para pessoa. Então você tem que entender qual é o tipo de anotação que te ajuda, porque cada pessoa tem o seu jeito de se organizar. Depois de você entender o seu jeito, vai ficar muito mais fácil para você se organizar e conseguir entender as coisas para conseguir estudar com mais facilidade. Outra coisa que durante a aula, se você apenas copia o que o professor colocou no quadro, você não entende, você só está copiando. Então você tem que tentar entender e escrever com as suas palavras, ver o que você entende, escrever seu ponto de vista e escrever o que você está ouvindo também, para ver se te ajuda no futuro. Dessa forma, muitos alunos fazem o que é ideal, que é ouvir o que o professor está dizendo e escrever o que você entende sobre o assunto. Assim te ajuda a criar mais ideias na sua cabeça de como formular uma resposta a respeito disso. E você já vai escrevendo o que você entendeu, a sua opinião e o que você está ouvindo, para ficar ainda mais completo. Outra coisa muito importante na hora de você anotar é você usar cores diferentes para marcar as coisas, que te ajuda a ressaltar o que é importante e também diferenciar as coisas. Bom, essas são as dicas básicas para você ter uma boa anotação de aula e conseguir ter uma aula mais eficiente. Agora é com a Luana. Agora, é importante discutirmos. Você consegue ter um dia produtivo e, ao mesmo tempo, um descanso? Falaremos hoje sobre organização. Bom, primeiramente, é importante destacarmos que somos pessoas diferentes e, obviamente, vai ter dias que estamos mais dispostos que os outros. E é exatamente nesses dias que devemos começar a fazer tarefas mais desafiadoras e com isso vai aumentar nossa força de vontade e diminuir a nossa procrastinação. E uma coisa que muitos não entendem, que não é a motivação que gera a ação, e sim a ação que gera a motivação. Uma frase dita por Jerônimo Tell. E nos dias que estamos menos motivadas, geralmente produzimos menos. E infelizmente, com isso, aumenta a nossa dificuldade em certas atividades. Você já ouviu falar em mapa mental? Mapa mental é uma forma de estudo que te permite organizar através de um assunto em específico, colocando o mesmo no meio da folha, puxando várias setinhas com textos pequenos e explicativos para você poder conseguir se organizar melhor. Através de nossas pesquisas, conseguimos chegar na conclusão que o mapa mental é a forma de estudo mais eficaz. Mas não só isso, a gente encontrou estudos que mostram que as cores influenciam muito na hora do seu estudo, ou seja, elas são extremamente importantes. Na hora de estudar, dar destaque e dar mais relevância para cores como amarelo neon ajuda na compreensão e ajuda muito a dar destaque para você lembrar que aquilo é importante. Para te ajudar na escolha das cores, a gente fez pesquisas e chegamos na conclusão que as cores quentes são as melhores na hora de montar um mapa mental. Mas vamos lá, isso realmente ajuda? Quando a gente monta um mapa mental, às vezes as cores podem ser primordiais para o nosso entendimento. Assim, a gente pode usar cores de destaque para informações muito importantes e isso pode auxiliar no nosso entendimento e às vezes isso é primordial para fazer uma prova. Tá. Mas agora está na hora de falarmos um pouco sobre a comprovação desse método. Os mapas mentais são realmente o melhor método de estudo? Através das nossas pesquisas, nós descobrimos o professor Piscine. Ele é mestre em educação pela UFMS e ele também é especialista em aprendizagem. O professor diz que utiliza muitos mapas mentais para a realização de projetos, mas ele também os indica bastante como um método de estudo. Entretanto, ele passou a se questionar sobre a eficácia desse método e se os resultados que eles estavam gerando eram por conta da motivação que o professor tinha ao fazer o mapa mental ou se eram só o método em si.
Então, dessa forma, o professor Piscini decidiu fazer uma pesquisa com 2 grupos de estudantes, onde um teria que utilizar o mapa mental como forma de estudo e o outro teria que só utilizar uma forma que ele já estava acostumado a usar para poder estudar. Após um tempo desse experimento, os pesquisadores conseguiram constatar, após acompanharem o estudo desses estudantes, que o grupo que decidiu, ou melhor, que utilizou o mapa mental como forma de estudo, conseguiu ter de 10 a 15% a mais de sucesso na memorização. Dessa forma, a gente consegue comprovar a eficácia do mapa mental como um método de estudo. O professor, em seu artigo, achou muito importante ressaltar que a motivação dos estudantes ao fazer o mapa mental também influenciou muito na memorização do conteúdo. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo explicativo sobre como você fazer uma boa organização do seu dia, como você fazer boas anotações de aulas e, principalmente, um mapa mental bem eficiente para o seu momento de estudo. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários. Tchau!